Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer a implementação de uma pilha em C utilizando a alocação estática de memória e eu vou deixar o código disponível para vocês no GitHub para vocês darem uma olhada depois desse vídeo aqui. Mas sem enrolação, eu vou começar criando o arquivo de cabeçalho da nossa pilha, onde a gente vai declarar as funções e estruturas que vamos utilizar aqui. Então vamos primeiro definir a nossa pilha. Primeiramente, vamos ter que definir um valor máximo, porque é uma alocação estática. Então, aqui eu vou utilizar o máximo como 128, que essa aqui é a quantidade máxima de valores que a nossa pilha vai poder armazenar. E agora vamos fazer a declaração das estruturas que vamos utilizar na nossa pilha. Então, vamos ter aqui uma estrutura de nowPilha, que ela vai simplesmente armazenar uma variável tipo inteiro com um dado ali dentro. Então, 20 dados. Esse aqui é o nosso nowPilha. E a nossa pilha, ela vai ser justamente um vetor do tipo nowPilha, que é essa estrutura daqui, chamada pilha, de tamanho máximo, que a gente declarou aqui em cima. Além disso, ela tem que ter uma variável para armazenar o topo, que é a maior posição da nossa pilha no momento da execução. Então vamos chamar essa estrutura aqui de pilha. Essas aqui são as duas estruturas que vamos utilizar. E agora vamos declarar as nossas funções, que vai ser para inicializar a nossa pilha. Ela vai simplesmente receber a nossa pilha, um ponteiro para ela. Ok? Vamos verificar se a pilha está vazia e se está cheia, que também vão receber somente um ponteiro para a pilha. E agora vamos declarar as duas funções principais que utilizamos na pilha, que é o push, no qual a gente vai ter que ter tanto a pilha como um valor a ser inserido, e também o pop, que é para a gente remover o valor do topo da nossa pilha, que também vai receber a pilha e um valor, porém com o ponteiro aqui, porque esse valor aqui ele vai retornar, diferente da função de push, onde a gente insere. E por fim, eu vou fazer uma função aqui para a gente poder listar a nossa pilha, que é simplesmente para a gente ver, na hora da execução, todos os valores que estão armazenados na pilha. Então, esse aqui é o nosso código de declaração. Agora a gente vai ter que fazer um arquivo em C para a gente implementar essas funçõezinhas aqui na prática. Então vamos salvar e sair e fazer o nosso código em C. Vamos incluir esse arquivo que nós acabamos de fazer. Além disso, temos que incluir a biblioteca padrão, porque a gente vai usar aqui algumas funções, como por exemplo printf. Ok, então vamos fazer aqui as funções que a gente declarou lá. Então, primeiramente, inicializar pilha. Vai receber o mesmo argumento que a gente colocou lá, né? Para inicializar a pilha, simplesmente vamos declarar que o topo dela vai ser igual a -1. E também, para a gente verificar se ela está vazia, precisamos só comparar se o topo dela é igual a -1. Se isso for verdade, quer dizer que a nossa pilha está vazia. Então returne um ponteiro apontando para o topo igual a -1. E para ver se ela está cheia, a lógica é a mesma, só que ao contrário, né? Obviamente. Vamos ver se ela está cheia aqui. Se ela estiver cheia, significa que o topo dela é igual a máximo -1. Você pode estar se perguntando, por que máximo -1 e não máximo? Lembrando que em C, os nossos arrays vão de 0 até a posição n-1. Então, no nosso caso aqui, o nosso n aqui é 64. Então ela vai de 0 até 63. Esse também é o motivo pelo qual inicializamos o topo na vazia como -1 e não como 0, porque o 0 aqui já é uma posição da nossa array. Ok, então vamos implementar aqui agora as nossas funções principais para inserir e remover os valores. Então, int push vai receber a pilha e o valor que a gente quer inserir. Se a pilha já está cheia, não podemos inserir nenhum valor, isso iria causar um overflow. Então, se estiver cheia, a pilha que a gente enviou retorne 0, ou seja, saia da execução dessa função aqui
e mostre que ocorreu um erro durante a execução. Caso contrário, você vai setar aqui o topo é igual a topo mais 1, ou seja, vai subir uma posição na nossa pilha e vai inserir o valor que a gente passou nessa posição que a gente acabou de criar. Então a pilha na posição topo, no atributo dados, vai receber o valor que nós enviamos. Retorne 1, mostrando que a execução da função foi bem sucedida. Mesma coisa agora para o nosso código de pop, onde a gente vai remover o valor que está no topo da pilha. Lembrando que na pilha, as funções tanto de inserção como remoção são sempre no topo. Então vamos passar aqui a pilha e o valor que vai estar no topo. Então se a pilha está vazia, não podemos remover. Não dá para remover algo de um lugar que já está vazio, né? Então, se está vazio, retorne 0. Saia dessa execução e mostre que houve um erro. Caso contrário, você pode retornar o valor que estava nessa posição topo para o usuário e topo menos menos, ou seja, aquela posição topo não existe mais. O valor não está mais lá e a gente liberou uma nova posição. Então retorne 1, mostrando que a execução foi bem sucedida. Por fim, vamos fazer o código para a listagem, que foi a última função que nós criamos lá no nosso cabeçalho, onde a gente vai simplesmente listar a nossa pilha, todos os valores que estão inseridos nela. Se ela está vazia, não vai ter nenhum valor para inserir. Então vamos retornar printf pilha vazia. Caso contrário, vamos retornar aqui o conteúdo da pilha. Então, conteúdo da pilha. Deixa eu dar um contrabarra aqui em tudo, para ficar bonitinho. E fazer aqui um for, para ele ir desde o começo até o fim da pilha, começando pelo topo. Então, for, e vai receber, perdão, tenho que declarar o tipo aqui, né? E vai receber o valor do topo, no caso a posição do topo, né? Não o valor que está inserido lá, enquanto ele for maior que igual a 0. E você vai diminuir 1 de i a cada execução. Você vai printar o valor que está dentro dessa posição. Então, printf. Eu poderia printar aqui um abaixo do outro, dessa forma aqui. Então, eu iria imprimir a posição, diminuir 1 e ir passando de linha em linha. Mas eu vou colocar um ao lado do outro, dessa forma aqui, passando o valor que está na posição pilha e no campo dados. Ok, perfeito. Deixa eu só dar um return aqui, para ele sair da execução. E vou printar uma quebra de linha aqui no final. Ok. Então esse aqui é o código da nossa pilha. Eu vou dar uma olhada aqui rapidamente se não tem nenhum bug. Se não tiver, eu já vou partir para o código do main e volto com vocês daqui a pouco. Então o código da nossa pilha aqui está perfeito. Eu vi se não tinha nenhum ponto e vírgula faltando, alguma coisa assim. Coisa besta, geralmente. Mas como está tudo feito aqui, vamos partir logo para o código do main, onde a gente vai implementar na prática a execução desse programa. Então a gente vai ter que incluir o nosso cabeçalho. Além disso, vamos ter que incluir a nossa biblioteca padrão. Vamos fazer aqui a função main, que é o ponto de entrada da execução do programa, retornando 0. Primeiramente, vamos ter que criar uma pilha aqui, uma pilha nova, então pilha p. Agora a gente vai inicializar a nossa pilha, então utilizar a função que a gente declarou lá, passando essa pilha daqui. Agora o topo dela vai ser igual a -1, como a gente botou lá no nosso código. E vamos fazer aqui duas variáveis para armazenar duas coisas diferentes. Então, int i e int dados, ou dado mesmo. Ok, então esse i daqui, ele vai servir para a gente controlar a execução do nosso programa, que vai funcionar através de um loop. Então, 1 vai ser para a gente executar um push, 2 vai ser para executar um pop, 3 para listar, e 4 para sair, né? Para finalizar a execução do programa, porque a gente não quer fazer isso aqui infinitamente até a morte. E o dado vai ser utilizado tanto no push para a gente inserir valor, como no pop para retornar o valor. Então no pop a gente vai querer ver o valor que foi removido da nossa pilha, né? Que é o que estava lá no topo. Ok. Essas aqui são as duas variáveis que nós vamos utilizar no nosso main. Vamos fazer aqui agora o código de execução principal. Então do
isso daqui, enquanto, já só eu abrir aqui logo, enquanto nosso i for diferente de 4, que foi o que a gente setou para ser o nosso código de saída, né? Nossa opção de saída. Ok. Vamos fazer aqui agora o código principal de execução. Primeiramente printando. Bem-vindo ao gerenciador de pilha. O que deseja fazer? Pula a linha. Vamos printar as opções para o usuário. Então, 1 vai ser para ele listar. Perdão, 1 vai ser para fazer o push. Vou colocar aqui como empilhar push para inserir um novo valor no topo. 2 vai ser para fazer o pop. Então, desempilhar pop. O 3 vai ser para listar. E o 4 para sair desse loop aqui, certo? E finalizar a execução do programa. Vamos pular a linha. E fazer um switch com base... Opa, esqueci de fazer o scanf, né? Tem que escanear, ele tem que digitar algo. Então, scanf, tipo D. E vamos atribuir para a nossa variável i. Ok. Perfeito. Agora sim a gente vai fazer um switch. Então, o primeiro caso vai ser quando ele quer executar o código de push. Então, caso 1. Vamos fazer aqui o nosso código. Então, ele vai ter que inserir um valor, né? Ele vai ter que digitar o valor. Então, digite o valor a ser inserido. Pula a linha aqui. Escanear o valor que ele quer inserir. Então, porcentagem D. E atribuir para a nossa variável dado. E vamos printar aqui que estamos executando o push. Isso aqui não é necessário não, tá? É só para ficar mais bonito um pouco. E vamos chamar aqui a nossa função de uma forma um pouco diferente, que vai ser já verificando se deu tudo certo. Então, se push, passando a nossa pilha e o valor que ele inseriu. Se isso aqui deu certo, então vamos retornar valor inserido. Valor inserido, ok. E pular a linha. Caso contrário, quando é que essa execução aqui não vai dar certo? Quando a nossa pilha já está cheia. Então, else. Vamos printar aqui. Pilha cheia. E pular a linha novamente. Ok. Isso aqui é tudo para o nosso primeiro caso. Só falta a gente resetar a nossa... Vamos resetar aqui o nosso dado. E também vamos dar um break para a gente sair desse caso. Ok? Caso 1 feito. Caso 2, quando o usuário vai querer fazer um pop. Então, printf executando pop. Não é necessário você pedir um valor para ele passar, né? Porque o pop vai ser sempre o valor no topo. Então, não precisa pedir para que ele insira o valor. Então, se o pop deu certo, na mesma lógica aqui de cima, já chamando a função dentro da verificação, passando também o dado que ele vai retornar, valor removido. Vamos retornar aqui o valor removido. Ok. Caso contrário, quando é que isso aqui vai dar errado? Quando a nossa pilha já estiver vazia. Não dá pra remover algo de um lugar vazio, né? Então, vamos lá. Printf pilha vazia. Perfeito. Vamos agora só fazer o break. Ok. O último caso vai ser quando a gente quer listar nossa pilha como um todo. E aqui vai ser bem simples, porque a gente já fez toda a lógica na nossa função. Então aqui a gente só precisa chamar a nossa função que nós fizemos lá, listar, passando a nossa pilha. E vamos dar um break. Opa, esqueci do ponto e vírgula aqui. Eu espero que não esteja nenhum erro aqui, nenhum ponto e vírgula faltando. Mas pelo que eu estou vendo, não. Vamos salvar tudo, sair e compilar o nosso programa, chamando GCC. O output vai se chamar pilha mesmo, passando os nossos códigos aqui como código fonte. Ok, tivemos alguns problemas técnicos aqui,
Então, o nosso pilha.h, eu esqueci de botar um ponto e vírgula aqui. Então, só precisa botar esse ponto e vírgula daqui. Outra coisa, aqui no nosso... Opa, acabei fazendo uma coisa que eu não queria aqui. Aqui no nosso código pilha.c, nessa função de pop, estava assim. Porém, o certo, como é a lógica, é simplesmente ser isso daqui, sendo que com menos menos, né? Porque a gente está removendo. Então, P, tô com menos menos. E eu acabei esquecendo os pontos e vírgulas ali, que eu achei que não tinha nenhum, mas tinha. Então vamos aqui no nosso main, main.c. Está faltando um ponto e vírgula aqui no nosso executando push e no executando pop. E por fim, esse nosso while aqui está com a sintaxe um pouco errada, na qual deve estar dessa forma daqui. Não sei porque eu coloquei ele entre colchetes também, mas enfim, vamos salvar aqui e compilar novamente. Então, gcc-o vai se chamar pilha, usando os códigos main e pilha. Ok, compilou perfeitamente. Vamos executar e ver se está tudo certo. Vamos primeiro tentar fazer um underflow aqui. A pilha está inicialmente vazia. Vou tentar desempilhar. Ele deve retornar dizendo que não é possível desempilhar uma pilha vazia, ou seja lá qual foi o printf que a gente botou lá. Ok, perfeito, pilha vazia. Então ele preveniu o underflow aqui. Vamos empilhar alguns valores aqui agora. Empilhar o valor 50. Valor inserido. Vamos empilhar alguns valores aqui. Então 13, 19, 5 e sei lá. Vamos botar 103. Ok. Vamos listar nossa pilha para ver se está tudo certo. Ok, então 103, 5, 19, 13, 50. Exatamente como a gente fez. Mostrando aqui do topo até a base da nossa pilha. Vamos desempilhar um. Pela lógica, deveria sair o valor 103. Então, bora aqui desempilhar. Valor removido, 103. Vamos executar de novo. Listar para ver se ele removeu mesmo. Ok. Então, é basicamente isso. A interface ficou meio bugada aqui. Eu tenho que dar um contra barra N lá no começo. Mas, no geral, tá funcionando sim. Só vou fazer aqui essa alteração agora, mas não vou testar de novo. Temos que botar um contra barra N aqui. Bem aqui. Então, a interface deve ficar melhor agora. Isso aqui vai para baixo, né? Então é isso. O código eu vou upar no GitHub agora, para você dar uma olhada. E no mais, se você viu aqui até o final, deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima.